Eu vou falar aqui sobre a função de monitoramento do Pesonet, né? Que é uma função que tem o objetivo de poder de enviar alertas, né? Tanto para o usuário quanto para o fabricante, informando a respeito de intervenções ou de eventos que ocorreram com a balança, né? Como, por exemplo, calibrações, configurações e também falhas, né? Como, por exemplo, falha de célula, falha de comunicação, é, deriva de zero, deriva instantânea, né? Onde deriva de zero seria o seguinte, seria como se fosse o monitoramento da vida útil da célula. Então, por exemplo, a célula de carga começou a subir muito o zero dessa célula, olha, pode estar na hora de trocar essa célula, né? Ou seja, é uma possibilidade de fazer uma ação preventiva na balança, né? Deriva instantânea, que é aquela deriva que pode ser causada, por exemplo, por uma freada brusca, né, de um caminhão em cima de uma balança rodoviária, né? Deu uma freada brusca, danificou uma célula ali, a hora que a balança volta para zero, de repente já tem uma célula ali que já está com zero muito alterado e essa informação ela já é capturada pelo sistema, né? Então, só para fazer uma breve introdução aqui, a gente tem mostrar aqui algumas informações que já estão na cara aqui na tela de calibração, como por exemplo esse valor vermelho aqui, ó, tá vendo esse 8 aqui na célula 4? Isso é um valor que é usado para indicar falha de comunicação. É um contador de falha de comunicação, né? Ou seja, se tem célula que está com isso aqui, tem muita célula com isso aqui, digamos esse número aumentando, é porque, olha, pode ter um problema no cabo, pode ter um problema ali no própria célula de carga, no conversor AD, né? Então, é um valor que ele pode, que indica, para ajudar o técnico a perceber falha de comunicação naquela célula. Esse valor ele pode ser limpado, né? Se a pessoa limpou e continuou aumentando, olha, a falha continua, né? O problema continua. Ele também tem um indicativo visual aqui para oscilação, ó. Eu estou aplicando peso, ó, todas estão oscilando, né? Por quê? Porque eu apliquei em peso em todas, mas se eu aplicasse só em uma, isso apareceria com facilidade aqui também para o técnico perceber, né? Agora, na parte de monitoramento propriamente dita, né, automático, digamos assim, a gente está vendo esse valor aqui, ó, que é um percentual, tá? Esse percentual aqui é o percentual de deriva de zero. Ele representa o zero da célula de carga, tá? Nesse cenário aqui, imagine um cenário onde é o seguinte, tá? Nesse momento aqui, vamos entender que o sistema o que acontece é vamos imaginar que nesse momento essa balança ela acabou de ser montada. As células são novas, né? A balança é nova. Então, esse valor aqui, ele não representa, não quer dizer que a célula esteja com problema. Ele só quer dizer o seguinte, que isso aqui é o valor de uma célula nova na qual foi aplicada uma plataforma em cima, tá? Então, ele reflete o peso da plataforma. E qual que é o objetivo? Para que o Pesonet monitore isso corretamente, a gente tem que descontar esse valor da plataforma, tá? Ou seja, para ele descontar esse valor, a gente tem que pegar a referência de zero, né? Então, para pegar a referência de zero, a gente vai entrar aqui na parte de monitoramento e vai configurar o envio de alerta. Configurar envio de alerta, ele pede para pôr o jumper, né? Deixa eu colocar o jumper aqui, pronto. Ó, ele abriu a tela de configuração do envio. Então, a primeira coisa que ele está perguntando aqui, ó, derivação máxima. Vamos assumir aqui, né, isso é configurável, vamos assumir que a derivação máxima é 10%, né, se a gente quiser, a gente pode mudar isso. A derivação instantânea, que é aquela onde, por exemplo, por uma freada de um veículo, ou por um impacto que a célula sofreu, vamos deixar aqui como 5%. Também temos aqui um limite de peso máximo por seção. Isso aqui é um valor em quilogramas, tá? Aí a gente vem aqui, ó, pegar referência para monitoramento. Essa referência ela tem que ser pega toda vez que forem colocadas células novas no sistema. Tá? O objetivo é que para cada célula, essa referência ela tem que ser pega uma única vez durante a vida útil da célula.
Então, se a balança é nova, eu vou pegar de todas, né? Se a balança, de repente, eu estivesse trocando uma única célula, então, ó, eu seleciono só a célula que eu estou trocando, né? O objetivo é que a gente sempre pegue a referência de quando a célula estava nova no sistema, ou seja, ela acabou de entrar no sistema, a gente pega a referência dela, né? Para o sistema realmente saber direitinho quando essa célula está variando, está com zero muito alto ou não. É uma função, é um pouco chatinho a gente ter que entrar aqui para fazer isso, mas veja, é uma ferramenta interessante, ou seja, uma ferramenta que pode ajudar, né, tanto o cliente quanto o fabricante ou assistência técnica a cuidar dessa balança, né, ou seja, poder alertar o usuário quando essa balança já está com a necessidade de trocar uma célula, ou quando é interessante já fazer uma intervenção ali preventiva, né? Mas para isso realmente tem que vir aqui e fazer esse procedimento, salvar a referência da célula. Então a gente vem aqui, salva. Ah, tá. Ele está dizendo para a gente ó, que para poder salvar a referência o peso tem que ser zero. O que significa? Que antes de pegar a referência eu tenho que calibrar esse zero pelo menos uma vez, porque ele ou seja, a balança ela tem que acreditar que a balança está no zero mesmo para eu poder pegar a referência. Então eu vou calibrar o zero aqui. Tá? Ele vai calibrar o zero. Ó, zero calibrado, né? Agora sim a gente pode voltar lá, com monitoramento, configurar envio de alerta, né? Ou seja, isso quer dizer o seguinte, tá? Que uma vez que você acabou de montar a balança, testou as células de carga e está, como se fala, nivelou, a balança está toda niveladinha, tal, e você vai, ou seja, a balança está pronta para começar a funcionar, é nessa hora, né, que você vai pegar a referência de zero. Depois que a balança já está com célula posicionada, ajustada e calibrada, né? No caso aqui, olha que interessante, ó. Ele mandou um e-mail para a gente informando que a gente fez o ajuste do zero da balança. Ó, foi feito o ajuste de zero, célula de carga de 1 a 8, falou qual que era o zero, né, qual que era o count, e mandou também um print screen da tela. Olha que legal. Né? Ou seja, a gente consegue ver realmente como que a balança estava no momento em que ela foi calibrada, né? Agora que realmente a balança está pronta para pegar a referência de zero, vou voltar aqui, marco todas e dou um salvar referência. Ó, a partir do momento que eu salvei a referência, ó, eu posso até dar um voltar aqui. A partir do momento que eu salvei a referência, olha o que ele já fez. Ó, deixa eu só abrir esse e-mail aqui. Aí a gente já fala sobre o e-mail que ele mandou. Mas, ó o que ele já fez. Ó, ele já zerou o percentual aqui de todas as células, tá? Ou seja, há um peso aplicado aqui, né? Ou seja, tem uma referência de counts aqui, né? Mas aí o sistema vai entender que isso aqui é uma célula zerada, né? Uma célula nova que está nessa balança. E aí, a partir disso, ele consegue monitorar esse percentual aqui, né? Conforme a balança for sendo calibrada, conforme for passando o tempo, a tendência é que isso aqui vá aumentando, né? E quando isso ultrapassar o valor limite, ele vai disparar um e-mail dizendo, olha, alerta de vida útil, é interessante verificar essa célula aqui, ou seja, é uma sugestão de que já pode se pensar em, né, já se pode pensar em, como se fala, em fazer uma intervenção ali preventiva. Ó, esse aqui é o e-mail que ele mandou, né? Vamos dar uma olhada no que ele mandou aqui, ó. Balança 1, balança tal, né? Notificação de configuração. Foram salvas novas referências para monitoramento de célula, tá? Ou seja, ele vai notificando aqui, ó. Olha um print screen que ele mandou, ó. Tá vendo? Então ele vai notificando ali o que está sendo feito com a balança também, né? E aí, uma vez que está tudo configurado, ele salvou o zero da balança, né, salvou a referência de zero, a gente pode vir aqui em monitoramento e ir em ver histórico das células, né? Aqui no histórico, olha só, aqui a gente pode determinar
um histórico onde a gente pode escolher a data, né, em qual data a gente quer ver o histórico. Vamos supor que aconteceu alguma coisa com a balança em tal data. A gente pode ir lá naquela data e verificar como foi o comportamento das células naquele dia, né? Além disso, a gente pode escolher também que tipo de evento a gente está interessado em ver nesse relatório, né? Ou seja, tem eventos de calibração, né? Calibração de zero, de span, ajuste de canto por seção, ajuste de canto por célula, configuração da balança, configurações do usuário, né? Enfim, identificação da balança. E aqui tem os alertas, ó. Alerta de sobrecarga geral, sobrecarga de seção, sobrecarga de célula, falha da Sealing Box, vida útil da célula e derivação instantânea da célula. Né? Aqui a gente pode até dar uma filtrada de qual célula a gente está falando, né? Como o Pesonet ele tem o intuito de salvar, que é assim, todo dia, pelo menos uma vez por dia, ele salva os counts da célula, mesmo que não aconteça nada, ele salva aqueles counts. Então, pelo menos um registro diário ele faz, né? Então, se você que fala assim, eu quero saber como que estavam os counts de uma determinada célula 6 meses atrás, ele vai mostrar. Não. Então, eu vou clicar aqui em mostrar relatório. Ele abriu aqui, ó. Por exemplo, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, ele salvou os counts, mas ele não registrou evento nenhum, tá? Então isso aqui foi só o registro diário mesmo. Ó, aqui já deu ajuste de zero, referência de monitoramento, ó, ajuste de zero, e assim foi, né? Então aqui ele vai dando um histórico aí do que foi acontecendo com as células ao longo do tempo. Ó, ele registra a data e a hora em que ele registrou aquele evento, né? Ou seja, tudo aí para ajudar aí na parte de... Deixa eu ver se ele tem algum ajuste de zero, por exemplo. Enfim, né? Ele vai dando ferramentas aí para a gente poder analisar e acompanhar o que está acontecendo com as células de carga. E com a balança de um modo geral, né? Então, essa é a função de monitoramento do Pesonet, né? Uma outra coisa interessante aqui que ele faz, ó, a hora que ele tem uma questão aqui de... Quer ver? Ó, vou fechar aqui a parte da tela de calibração. O que ele vai fazer, quer ver? Ele vai mandar um e-mail para a gente com um backup da calibração que a gente fez. É um arquivo de backup que pode ser usado... Olha aqui, ó. É o arquivo de backup. Esse arquivo a gente pode usar para fazer uma... Como se fala? Ó, tá aqui, ó. Balança, número tal, portão 1, arquivo de backup da calibração. Esse arquivo, eu vou baixar ele aqui para a gente ver. Ele é um arquivo de backup, né? Deixa eu salvar aqui. Ó. Esse arquivo ele é uma cópia do conteúdo da Sealing Box, né? Ou seja, se acontecer alguma coisa, né? É uma cópia criptografada, tal, né? Não é possível, não dá para um usuário vir aqui e alterar esses dados. Mas o que acontece? Deu algum problema na Sealing Box, eventualmente teve que trocar ela por qualquer motivo que seja. Coloca uma Sealing Box nova, você consegue pegar todos os dados aqui de calibração, de configuração e puxar para essa Sealing Box nova, ou seja, não é necessário recalibrar a balança se você tiver que trocar a Sealing Box, né? Ou seja, uma coisa aí para ajudar nessa questão. Eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu ver. O Pesonet ele salva aqui toda vez que a gente calibra, faz uma calibração, faz alguma coisa no Pesonet, ele salva aqui, ó, o arquivo de calibração, né, além dele mandar por e-mail, ele também deixa salvo aqui no computador também. Então, se a pessoa precisar recuperar esse dado, ela acha ele aqui. E também, ó, ele salva print screen de tudo que a gente faz aqui nas telas, tá vendo? Ó? Ele salva um print screen com informação de data e hora. Um print screen com informação de data e hora e que contém... E também tem um nome, né? Tipo, por exemplo, esse aqui, ó. Nesse caso aqui ele é um ajuste de zero, né? Pode ter outra coisa aqui, ó, configuração de balança, né? Então ele vai salvando esses dados aqui, tudo para ajudar ali o usuário ou o técnico a entender o que vem acontecendo com a balança, né? O que pode estar, o que aconteceu com a balança.
Bem, então se eu, por exemplo, ó, se eu vou abrir de novo aqui a parte de configuração, vamos supor que eu precise trocar essa cena inbox e precise restaurar os parâmetros, né, de configuração. Ó. Eu venho aqui, restaurar parâmetros, importar parâmetros, eu venho aqui no log, cal, e eu escolho o arquivo de calibração mais recente. Né? Aí ao clicar em abrir, ele vai tentar puxar esses dados, né, e salvar na cena inbox. Óbvio que para isso o jumper de calibração tem que estar colocado, ou seja, se o jumper não estiver colocado, a pessoa não tem como ver e fazer esse procedimento. Ou seja, somente o técnico pode fazer isso. Então essas são as funções aí de monitoramento do Pesonet.